Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo está o professor Francisco Eduardo Pires. Nós sabemos que essa semana tem sido uma semana bem turbulenta no mercado internacional e também teremos decisões importantes que ainda serão tomadas nessa quarta-feira, as decisões de taxa de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por isso, para uma avaliação da conjuntura, focado nesses assuntos, nós vamos guardar o podcast da semana que vem. Nessa semana, hoje, nós vamos avaliar um indicador importantíssimo sobre a economia brasileira, que são os dados divulgados na PNAD, tanto sobre ocupação, quanto rendimento médio, quanto massa de rendimentos. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, do Grupo de Conjuntura, e eu quero convidar o professor Francisco para começar. Olá, Gabriel, olá a todos. Esses dados divulgados na sexta-feira pelo IBGE são dados muito interessantes, falam muito sobre como está a nossa economia e sobre os desafios que nós temos pela frente. Se eu fosse resumir assim, em pouquíssimas palavras, o que a gente pode extrair desses dados da PNAD, o que me parece mais relevante para analisar a conjuntura, eu destacaria 3 pontos. Primeiro, o nível de ocupação, ou de emprego, né, que volta ao que era antes da pandemia, no final do ano passado, e nesse primeiro trimestre continua crescendo, mas no ritmo já bem mais lento. Em segundo lugar, o rendimento real do trabalho, né, que caiu muito em 2021, não caiu durante a pandemia, não, esse foi o contrário, caiu em 2021, principalmente por causa da aceleração inflacionária, e mais algumas outras coisas que eu vou comentar depois. Tá? Mas agora já começa a ter alguma, quer dizer, essa queda começa a diminuir. E, por fim, a massa salarial, que é o total dos rendimentos das pessoas, né, que depende tanto do rendimento médio quanto do número de pessoas ocupadas, né? Essa massa salarial é muito importante porque nos diz sobre o potencial de consumo da economia. Essa massa salarial, ela, influenciada pelo forte crescimento do emprego no ano passado, e até o início desse ano, ela hoje está num nível quase 3% acima daquele nível de 12 meses antes. Isso é uma boa notícia, além da notícia do emprego. Então, esse é o quadro geral. Agora, vamos analisar um pouco mais detalhadamente cada um desses elementos. Primeiramente, o emprego, ou mais precisamente, a ocupação, né? Porque tem muita gente que está ocupado, mas não empregado propriamente, está trabalhando por conta própria, etc, etc. Nos primeiros 5 a 6 meses da pandemia, a ocupação despencou na economia brasileira. Foram perdidos 12 milhões de postos de trabalho. 12 milhões, né? Que é mais de 10% da população que estava ocupada naquele momento, né? Isso foi até agosto, mês de agosto. A partir daí, começa uma recuperação progressiva, né? Que, desde meio de 2021, se acelerou muito com a vacinação, com a superação progressiva da segunda onda da Covid, se acelerou muito, se acelerou ao ponto de, em 2021, serem criados 8 milhões e meio de novas ocupações na economia, que é uma coisa fantástica. Muitas vezes as pessoas falam do ritmo lento da recuperação do emprego. Não foi lento, foi muito rápido em 2021. Claro que partindo de um nível muito baixo, né? Mas, então, chegamos ao final de 2021 com tudo que havia sido perdido de emprego durante a pandemia, todos esses postos de volta na economia. Quando esse crescimento rápido que eu falei foi um crescimento de mais ou menos 2,4% por trimestre. Era nesse ritmo que vinha crescendo a ocupação. Isso até o final do ano passado. Aí terminou a recuperação
a recuperação daquilo que tinha sido perdido na pandemia, aí o ritmo cai. No primeiro trimestre deste ano, quando a gente faz o ajuste sazonal, né, o emprego na economia cresceu já num ritmo mais lento, não mais os 2,4% por trimestre, mas 0,8% quando a gente faz o ajuste sazonal, como eu falei. Então, primeiro trimestre desse ano, quanto o último trimestre do ano passado, um crescimento de 0,8%, muito mais lento do que ao longo do ano passado, mas ainda assim um crescimento da ocupação, o que indica também um crescimento da produção, né? Porque eu sempre insisto muito nesse ponto aqui, já falei disso em outros podcasts. Né? Ninguém dá emprego para ninguém ficar parado. Quando alguém está recebendo emprego, tendo uma nova ocupação econômica, é porque a produção também deve estar, de alguma maneira, refletindo isso. Né? Bom, então, no que se refere à ocupação, essa é a minha observação principal. Ah, sim, com mais um detalhe. Sim, diga, Gabriel. Quando nós falamos de um nível que alcança o nível pré-pandemia, é importante a gente caracterizar isso, né? Porque o nível pré-pandemia não era exatamente o nível de emprego de uma economia pujante, um Brasil crescendo muito. Então, como que você analisa isso? Olha, Gabriel, essa pergunta é muito pertinente, porque, veja só, o Brasil, vou agora usar para responder essa tua questão, o dado de taxa de desemprego. Né? A taxa de desemprego, ou taxa de desocupação, ela historicamente no Brasil, pelo menos desde o início dessa pesquisa PNAD contínua, ela se situava em torno de 7% da força de trabalho. 7% da força de trabalho estava, em média, desempregada. Isso aí não quer dizer que, numa situação ruim, 7% era um nível, digamos assim, normal numa economia brasileira que estava crescendo, mas aí sempre tem gente que, por razões estruturais ou por razões de rotatividade, etc., não estão trabalhando no momento, e esse era o nível na economia brasileira, em torno de 7%. Mas aí vem uma grande recessão, foi a grande recessão de 2015 e 2016. Ao final desta grande recessão, a taxa de desemprego tinha já subido substancialmente, chegando a 13% no início de 2017. Né? Então, saltou de 7 para 13. Né? Nos anos seguintes, a taxa de desemprego começa a diminuir, mas aí sim foi uma diminuição lenta, porque a economia estava crescendo um pouco, né? De forma que a gente chega no pré-pandemia ainda com uma taxa de desemprego muito elevada. Né? Então, hoje, quando a gente volta à situação de ocupação que a gente tinha lá antes da pandemia, nós estamos com uma taxa de desemprego de 11,1%. Né? Claro, aí tem fatores sazonais que a gente precisaria ajustar, mas realmente é em torno disso. Então, se a gente for comparar 11% com os 7% históricos, quer dizer, a gente ainda tem muita mão de obra sobrando na economia, né? Isso, na verdade, a gente pode até olhar para o lado positivo, que é uma folga, né, para crescer. Dá para crescer sem ter aumento de produtividade. Mas, por outro lado, é óbvio que isso é uma situação, do ponto de vista social, extremamente negativa. Né? Então, a gente tem que agora retomar aquela trajetória que a gente estava tendo de 2017 até a pandemia, de ir recuperando a taxa de desemprego, só que é óbvio que acelerar esse processo, né, até a gente voltar aos níveis históricos, lá dos 7%, seria uma tarefa de grande importância em termos de projeto aí para o próximo emprego, isso aí, para o próximo governo, desculpa, isso aí, evidentemente, dependeria do dinamismo da economia a partir de 2023. Bom, vou comentar agora a questão dos rendimentos reais do trabalho. Né? Porque uma coisa é emprego, outra coisa é o salário.
quando a gente está falando em rendimento real do trabalho, a gente está falando em algo um pouco mais amplo que salário. Também o rendimento dos que trabalham por conta própria, o prolabore dos empregadores, etc, etc. O rendimento, por incrível que pareça, o rendimento real não foi afetado durante a pandemia, por várias razões, o rendimento real médio. Por várias razões aqui. Claro que para algumas categorias, para algumas pessoas individualmente, foram terrivelmente afetados, mas o rendimento médio da economia brasileira não foi muito afetado, não caiu durante a pandemia. Claro que as pessoas passaram a receber muito menos, porque com o mesmo rendimento médio, mas com um número de pessoas muito menor trabalhando, o que estava se recebendo, né? Imagina, eu estou numa família, 2 pessoas trabalhando, uma perde o emprego e a outra mantém o rendimento médio. Um funcionário público, por exemplo, manteve o rendimento médio. Piorou a situação de vida dessa família, tá? Mas o rendimento médio de quem está trabalhando se manteve. Quando o rendimento médio real cai, ironicamente, é quando o emprego volta a crescer. Em 2021, cresce muito a ocupação, como eu falei, mas aí o rendimento médio cai. Aí a gente pode pensar, em primeiro lugar, que isso aí se deveu à alta da inflação, uma alta inesperada. Ninguém, no ano passado, em 2021, no início do ano, a inflação estava rodando num nível bem baixo, em torno de 4%, algo assim, ao ano. E ela se acelera rapidamente até chegar nesses 11% aí, que a gente está hoje, um pouco mais de 11% até. Então, quando a inflação se acelera, os rendimentos do trabalho estão sendo corrigidos pela inflação passada, que era baixa, e estão sendo corroídos pela inflação presente e a inflação futura, que é muito alta. Então, o rendimento despenca, né? E foi isso que aconteceu ao longo do ano de 2021. Mas essa queda do rendimento médio, e aí eu uso sempre o rendimento efetivo do trabalho. A PNAD, o BGE, trabalha com 2 conceitos: rendimento efetivo e rendimento habitual. O rendimento habitual é aquele rendimento que você pergunta à pessoa quanto você recebe habitualmente nesse mês. Então, se a pessoa recebe habitualmente o salário mínimo, mas naquele mês ela não trabalhou, não recebeu nada, ou recebeu muito menos, aquele rendimento habitual vai estar inflando o que ela recebeu de verdade. Do ponto de vista analítico, para nós, aqui no Grupo de Conjuntura, o dado do rendimento efetivo é um dado que tem muito mais a ver com as variáveis que a gente analisa, as variáveis de consumo, né, etc., e até de bem-estar. Embora o rendimento habitual possa ser interessante para outras finalidades. Em termos de rendimento efetivo, que é esse que nós analisamos, né, o pior momento foi em novembro do ano passado, quando a queda do rendimento efetivo, na verdade é o trimestre de setembro e novembro, né, quando a queda do rendimento efetivo chegou a 8,7 em termos reais, né, em relação a 12 meses antes. Tá? Então, foi uma queda muito forte. 12 meses, o rendimento real do trabalho cai 8,7%. Mas, daí para frente, essa queda começa a ficar mais atenuada. E, neste último dado, que saiu na sexta-feira, em relação a 12 meses antes, já não era 8,7%, sim 6,2% a queda do rendimento efetivo do trabalho, né? O rendimento real do trabalho. Então, quando a gente parte daí, quer dizer, na verdade, se a inflação continuar, se a inflação começar a cair, a gente deve esperar que esse rendimento real comece a ter alguma recuperação. Infelizmente, a queda da inflação esse ano, ao longo desse ano, deve ser relativamente modesta. Provavelmente vai cair, mas vai cair menos do que a gente gostaria, né?
Outra razão pela qual esse rendimento médio real caiu foi a seguinte, é que os setores onde mais houve recuperação do emprego foram aqueles setores de serviços cujos salários são abaixo da média do país, né? Alguns setores, como os empregados em alojamento, no comércio, em outros serviços, cuja média salarial é um pouco mais baixa do que a média da economia. Então, como são esses setores que estavam empregando mais, eles puxaram a média para baixo. Isso aí foi outra razão. Mas, de todo modo, quando a gente junta esses dois dados, né, o nível de ocupação que, neste primeiro trimestre do ano, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, cresceu 9,4%, e um rendimento real médio do trabalho, que caiu 6,2%, então a ocupação cresceu quase 9,5%, o rendimento de cada trabalhador caiu 6,2%. Quando a gente junta esses dois dados, a massa de rendimentos, o total de rendimentos na economia, subiu 2,9% em relação a um ano antes, né? Esse aumento da massa de rendimento ela continua acontecendo, como a gente diz, na margem, quer dizer, no período mais recente, né? Quando a gente compara, fazendo o ajuste sazonal novamente, né? Porque sempre há mudanças de acordo com o período do ano, né? A gente tem que eliminar isso, né? Quando a gente faz esse ajuste sazonal, a massa de rendimento real, no primeiro trimestre desse ano, quanto no quarto trimestre do ano passado, cresceu 2,1%. Então, a gente ainda está num processo de aumento da massa de rendimento real do trabalho, e isso é algo importante do ponto de vista da nossa análise conjuntural. Quer dizer, então, a nossa expectativa é que, a despeito dessa inflação alta, que corrói salários, etc., ainda possa haver aumento do consumo no primeiro trimestre, no segundo, e daí para frente aí já começa a ficar mais difícil da gente prever. Mas, olhando o que está acontecendo hoje, é bem possível, né, que a gente ainda tenha um crescimento razoável do consumo no primeiro, e, portanto, isso contribuindo para o aumento da produção do PIB no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e possivelmente também no terceiro trimestre do ano, né? Então, a gente, às vezes, é levado a pensar assim, poxa, mas com o desemprego ainda tão alto, isso aí vai trava a economia. Mas o que importa não é o nível do desemprego, é a mudança que está ocorrendo. O nível, a gente falou, a gente voltou ao nível da pré-pandemia, agora o problema é que agora, na mais, a gente está crescendo aí um pouquinho. Então, o que importa para o consumo, para o crescimento, o do consumo, é a mudança. Mas o salário está caindo. O salário real caiu, de fato, né? Se bem que, quando a gente vê assim, bem na margem, já não está mais caindo. Já está caindo em relação a um ano antes. Só que, mais uma vez, a massa de rendimento total, que é o que influencia o consumo, que é o produto do nível de emprego pelo rendimento, como o nível de emprego subiu muito, então essa massa ainda está subindo, né? Então, isso aí nós acreditamos que deverá ter algum impacto positivo aí, ainda nos próximos 2 trimestres, por aí. É basicamente isso. Esses são os destaques que eu vi nesta PNAD do primeiro trimestre de 2022. Bem, então finalizamos mais esse episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos encontramos novamente na próxima terça. Até lá.